A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O carnaval desse ano de 2024 aconteceu algumas coisas bem atípicas e queremos falar um pouco sobre isso. Não abordando de forma geral, já que foram muitos, ou pelo menos alguns, artistas que falaram alguma coisa sobre Jesus ou sobre o Apocalipse, e nem entrando muito na questão do que já vem acontecendo há alguns anos, dos enredos da escola de samba, exaltando, né, as trevas e o diabo, bem como os demônios, além de todas as forças espirituais, né, malignas que agem nesse período, mas focando basicamente na discussão entre, não vamos chamar de discussão, né, mas naquele diálogo, né, atípico, bem anormal, né, entre a Baby do Brasil e a Ivete Sangalo. Mas neste vídeo nós vamos focar especificamente nas falas da Ivete Sangalo, certo? Como vocês podem ter visto na capa do vídeo, nós vamos abordar sobre a arrogância, né, e a impotência da Ivete Sangalo e destrinchar algumas das suas falas sobre os dois aspectos e também explicar um pouco sobre o que é Apocalipse. Esse vídeo vai estar dividido em algumas partes, praticamente cada parte vai trazer alguma informação sobre uma das falas da Ivete Sangalo e vamos seguir na ordem cronológica em que essas falas foram pronunciadas. Bem, você já deve ter visto, né, algum vídeo, algum corte, ou mesmo o vídeo na íntegra, né, e esse foi um dos motivos pelo qual eu demorei a gravar este vídeo, que eu fui procurar o vídeo na íntegra, porque os vídeos que eu recebi me pareceu e realmente estavam com alguns cortes, né, e isso poderia e causava um entendimento um pouco equivocado de algumas partes. Então eu demorei um pouco para encontrar o vídeo na íntegra, né, mas as falas que eu trouxe desse vídeo que foi gravado pegando todo desde o início, né, desde quando elas começaram, estava fazendo o dueto, né, de uma música até o final da fala da Ivete. Aqui e acolá eu vou dar uma olhadinha para baixo, que eu estou com o roteirozinho aqui, para não fugir muito do roteiro, né, e vou procurar ser o mais breve, né, que eu puder ser. Para início, vamos explicar um pouco o que é o Apocalipse, né, já que hoje nós temos um duplo entendimento do que ele significa. O Apocalipse ele é o último livro da Bíblia. Ele foi escrito por João por volta entre o ano 90 e o ano 100, né, do primeiro século. Ele estava na ilha de Patmos quando recebeu essa revelação e escreveu, portanto, esse livro. E Apocalipse significa revelação. Então, quando tratamos sobre Apocalipse, nós estamos estudando dentro da teologia o que é chamado de escatologia, ou seja, é a doutrina dos últimos tempos. O Apocalipse, hoje, a gente entende ele também pelo que o livro trata, né, que é o fim dos tempos e o arrebatamento da igreja, bem como o julgamento final, que dará o destino eterno, né, das pessoas. E então nós vamos abordar nesse vídeo as falas da Ivete, né, pegando com esses dois entendimentos em mente, né, e vamos trazer também algumas coisas, né, da Ivete. Nós vamos tratar ele também sobre dois prismas, né, e o primeiro prisma nós vamos tratar como que tudo que a Ivete faz seria apenas a artista Ivete Sangalo fazendo.
né? Todas aquelas, algumas, né, imagens de alguns shows que ela fez, que passam uma impressão meio estranha, né, no que ela diz ou no que ela faz, vamos tomar isso como algo normal e que os artistas fazem no momento do show. E o segundo prisma, nós vamos tratar isso, né, como se ela tiver mais de um espírito habitando no seu corpo. Certo? Então, esses serão os dois aspectos que nós vamos tratar, as falas da Ivete aqui nesse vídeo, e eles estarão separados em dois momentos distintos. Primeiro nós falaremos do primeiro prisma e segundo do segundo prisma. A primeira fala da Ivete, logo após a Bíblia do Brasil ter dito que o Apocalipse iria acontecer em breve, e ela até estipulou um tempo, que nós sabemos que cristãos sinceros, evangelistas sinceros, eles não colocam prazo nisso, porque a Escritura diz que ninguém sabe quando vai acontecer. O próprio Jesus disse que iria acontecer de forma repentina, quando ninguém espera, né? E seria rápido como um relâmpago, né? Que você não espera e ele já aparece e já ilumina tudo. A Ivete Sangalo disse a primeira fala que nós iremos trazer aqui. A fala o que ela disse foi: eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o acopalipse. Isso foi exatamente o que ela disse, certo? Então você pode considerar que o texto está entre aspas, porque é a fala dela na íntegra, inclusive ela falou acopalipse no final, e aqui eu quero botar um sic, porque é exatamente o que ela falou, mesmo a pronúncia estando errada. E nós podemos ver nessa fala dela o tamanho da sua arrogância. E comparar com isso, nós queremos contrapor a isso o tamanho da sua impotência. Nesse mesmo dia, o bloco em que ela estava, ele saiu com atraso. Isso porque o carro, o trailer que ela fica, ele teve um problema, e ela chegou a dizer que queria descer para resolver, mas o pessoal disse que não tinha o que ela fazer, e ela, como era uma pessoa que aceitava bem, a ordem, e ela ficou esperando, aguardando que o negócio fosse resolvido. Então ela foi, nesse aspecto, impotente para fazer com que o seu trio saísse na hora exata. E isso foi no sábado. Ela teve, depois que resolveram, ela saiu com atraso, teve o dueto com a Bíblia do Brasil e toda essa história que vocês já estão sabendo, que nós estamos abordando aqui. Na segunda-feira, o trio que ela estava, ele teve um problema de vazamento de gás. E aqui eu quero trazer para vocês o que ela disse. Aguardem só um pouquinho que eu vou mudar a tela. Então, como vocês podem ver, no momento do vazamento do gás, isso aqui foi o que ela disse. Que susto dá, e ela chamou um palavrão. Pensei que era a caverna do dragão. Deus o livre. Pense que estou toda... E esse termo aqui, que vocês podem ver. Depois disso, o trio elétrico dela, ele inclinou, foi obrigado o pessoal a correr para o outro lado, para manter o equilíbrio do trio, e isso mostra o tamanho da sua arrogância e da sua impotência. Só um minuto que vou mudar a tela novamente. Pronto.
Continuando. Em seguida, né, a Ivete Sangalo, a Baby do Brasil pede para ela cantar a música a Pequena Eva, da banda Eva, e a Ivete diz: eu vou cantar o macetano, porque Deus está mandando eu macetando certo. A Ivete, às vezes, né, quando acontece algumas coisas, tem alguns gatilhos, né, que faz com que ela perca um pouco, né, como se ela perdesse um pouco o domínio sobre si mesma. Né? Por isso, nós temos o segundo prisma, que nós abordaremos daqui a pouco, certo? Então, no momento, vamos focar em abordar no primeiro prisma, certo? E, em seguida, né, ela disse: é o macetano de Jesus, e ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque ele é a maior energia de todas, e não tem apocalipse certo, é o apocalipse do amor. E valeu esse trecho, eu vou trazer um recorte do vídeo para vocês, né, para vocês tentarem me ajudar a identificar o que ela falou, né, mas me parece que ela disse, vamos supor, né, que a intenção dela seria dizer valeu Band, né, no final. Então, nesse primeiro prisma, né, um artista, tudo que ela falou era para acalmar a plateia, acalmar o público, né, e tirar uma onda, né, com o que a Baby disse. Certo? Vamos considerar aqui também que quando ela se refere a Deus, ela está falando no que a gente chama de o Criador ou o Eterno, né, de Jeová. Certo? Vamos, apesar de sabermos, né, que ela é adepta, né, das religiões africanas. Né? Então, essas foram as falas dela, né, e quero me deter mais, né, já que já abordamos o primeiro prisma, sobre o primeiro prisma não tem muito o que falar, né, quero passar agora para o segundo prisma, né, sobre o aspecto de que ela teria mais de um espírito habitando, né, no seu corpo. Então, por que isso? Por que eu chego a crer nisso? Né? Porque eu levanto essa hipótese de que isso seja o que realmente acontece. Né? Ao longo do tempo, ela vem deixando muitas marcas, né? Muitas pistas. Se você procurar aí por vídeos dela na internet, né, alguns shows polêmicos, principalmente alguns mais antigos, né, dá a impressão de a forma como ela age, de ela ser outro espírito que toma conta do corpo dela. Tanto a forma de falar, como a forma de agir, como alguns gestos que ela faz. Isso fica um pouco mais evidente, pelo menos para mim, quando eu pego uma das músicas dela que fez mais sucesso, né, que é a música Sorte Grande, que muita gente conhece por Poeira, né, e veja o que é que diz as duas primeiras estrofes. Só um minutinho que eu vou trocar a tela. Pronto, de volta aqui, aí veja só o que diz a música. A minha sorte grande foi você cair do céu. Né? Tem uma passagem da Bíblia em que Jesus diz que ele viu, né, o diabo ser expulso do céu como um relâmpago. Né? O relâmpago, nós sabemos que ele cai do céu, né, para a terra. E ela continua: minha paixão verdadeira, viver a emoção, ganhar teu coração, para ser feliz a vida inteira. É lindo teu sorriso, brilhos dos teus olhos, meu anjo querubim. Isso é outra coisa que entende, né, que o diabo seria, né, ou teria sido, né, um anjo querubim
e que por ter acesso a Deus, ele teria se revoltado contra Deus e teria supostamente tentado tomar o trono de Deus. Eu tenho uma visão um pouco diferente, né, disso, mas isso aqui é o que está popularizado, o imaginário popular é dessa forma, né? Então podemos crer que aqui há uma referência, né, ao qual é o Deus que ela serve. Só um minuto, vou trocar a tela novamente. Então, olhando por esse prisma, quando ela diz, eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo, quando a gente maceta o apocalipse, no caso ela falou acopalipse, né? Está novamente o SIC, né, aqui. Não seria ela pessoalmente que estaria falando, mas o espírito, né, um outro espírito que habita o corpo dela, que estaria dizendo isso. Sabemos que o diabo, ele não quer que as pessoas tenham o conhecimento da verdade, né? E Apocalipse é a revelação, né? A revelação das coisas que iriam acontecer e das coisas que já aconteceram, né? A revelação da verdade, né? E das coisas que acontecem descoberto, né? Jesus disse que não haveria nada encoberto que não viesse a ser revelado, ou seja, não viesse a Apocalipse. E o diabo age para que as pessoas não cheguem a esse conhecimento, não creiam, né, não conheçam a verdade e assim não creiam e não sejam salvos. E por outro lado, ele também tenta evitar que o fim dos tempos, né, que, vamos dizer assim, aconteça, né, porque ele sabe que, como Paulo tinha dito, o seu tempo é curto. Desculpem, o apóstolo Paulo não, né, o apóstolo João, né, quando escreveu o Apocalipse, né, ele escreveu que o diabo sabe que seu tempo é curto, né, então ele está tentando sempre fazer com que o Apocalipse ele não aconteça, tanto da parte da revelação, como da parte, né, do tempo do fim. Né? O segundo aspecto que a gente pode pegar a sequência da fala da Ivete, que ela diz, depois que a Baby pede para ela cantar a Pequena Eva, ela diz, eu vou cantar o macetano, porque Deus está mandando eu macetando certo. Então, se o Deus que ela serve realmente é ao diabo, né, então o diabo estava lhe dizendo para cantar o macetano. Né, e ela continua, é o macetano de Jesus. Vamos dizer aqui que na construção da frase, se fôssemos escrever a frase inteira, o texto inteiro, essa parte estaria entre parênteses ou entre hífens, né, porque ela seria uma explicação para o que ela disse antes e o que ela dirá depois. E aqui é necessário a gente entender corretamente essa frase. O que seria macetando? Só um minutinho que eu vou trocar a tela novamente. Então, macetar é um verbo transitivo, né, que significa golpear alguém ou algo com a maceta ou um macete, né, que é um martelo de cabo curto. Então podemos entender que o que ela estava dizendo, né, nessa frase é que é o golpe que foi dado com o martelo em Jesus. Esse golpe foi dado quando ele foi crucificado, né, como se ela estivesse dizendo, né, que Jesus já foi morto. Né, e o diabo não quer que você acredite que Jesus ressuscitou. Ele quer que você entenda que Jesus era um homem qualquer, sem nenhuma importância ou relevância, né, apesar dele ser o marco que divide a história. Né, e nós sabemos por testemunhas e comprovações, né, inclusive de pessoas que não
escritores que não eram cristãos, da época, que a pessoa de Jesus existiu, né, e que ele ressuscitou, né, é um fato histórico comprovado. Né, e o diabo não quer que você acredite nisso, ele quer que você permaneça cego. Né? Então, o que estaria aqui por trás da frase, né, que ela construiu, seria uma referência, né, à morte de Cristo. Só um instante que eu vou trocar a tela novamente. Certo? Então, tirando agora o texto que está entre parênteses, né, a frase, né, completa seria da seguinte forma: eu vou cantar o macetando, porque Deus está mandando eu macetando certo, e Ele não permitirá, porque a força de Deus, sempre que eu disser aqui na construção da frase dela, Deus, entenda Deus como o diabo, né, é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque Ele é a maior energia de todas. Né, então, aqui está explícito e declarado o que ela acha, né, sobre, o que ela acredita sobre, né, o Deus dela. E nessa construção nós podemos entender que esse Deus que ela fala não é Jeová, porque Jeová, ele não vai contra os seus próprios mandamentos. E tudo o que ele disse que iria acontecer, todas as promessas que foram feitas e todas as profecias que foram dadas, elas se cumpriram, estão se cumprindo e se cumprirão. E não há nada que alguém possa fazer para evitar isso. Então, na crença dela, né, o Deus dela é maior do que qualquer mandamento de Deus, Jeová, né, e maior do que qualquer energia. Então, esse Deus, diabo dela é maior, seria, né, maior do que a energia de Deus, Jeová, né, porque ele é a maior energia de todas, né, que nós sabemos, né, e cremos que isso não acontece, né, e que, inclusive, o diabo ele só age de acordo com a permissão que Deus lhe dá. A próxima fala da Ivete é que não tem apocalipse certo. Nisso ela tem um pouco de razão em se tratando de data, né? Já que a Baby falou de data, se a gente pegasse a questão de data, realmente não existiria data certa, né? Mas a construção da frase é que não tem apocalipse certo, mas é claro que o apocalipse é certo. Tanto as coisas estão sendo reveladas para quem tiver olhos e que queira enxergar, e para quem tiver ouvidos e que queira ouvir, né, o Apocalipse ele já está acontecendo no sentido de revelação, como de cumprimento de profecia, como todo o restante do Apocalipse ele irá acontecer. E ela continua dizendo que é o Apocalipse do amor. A questão do amor, né, a gente está vivendo agora no governo do amor, né, e o que acontece quando você conversa com algumas pessoas é que elas têm dificuldade de aceitar de que ela um dia poderá ir viver eternamente, né, no inferno. Né? E algumas pessoas têm uma dificuldade tremenda de aceitar isso. Isso porque ou ela se acha uma pessoa boa, né, que nós sabemos que não há ninguém bom, né, nenhuma pessoa é boa, e quanto mais rápido ela tiver consciência disso, mais rápido ela conseguirá cuidar desse problema, né, de sua vida e buscar uma solução para o lugar onde ela vai passar a sua eternidade. Né, mas algumas pessoas acham que Deus, porque Deus é amor, ele não condenaria ninguém para o inferno, né? Mas isso estaria
certa forma, faltando alguma coisa, né? Porque é claro que ele não condenará inocentes ao inferno, até porque não há inocentes. E mesmo assim, todas as pessoas que vão para o inferno, elas vão porque querem ir. E isso fica evidente com a matéria que saiu na, na mídia sobre esse tema e saiu, portanto, nesses dias, né, é dentro do mesmo contexto. E veja só o que aconteceu. Só um instante que eu vou trocar aqui a tela. Bom, vejam só. A matéria é essa, né? Baby vira chacota e foliões maceta o apocalipse com ideias selvagens. Vejam só. Então, qual é a questão aqui? A matéria entrevistou, né, algumas pessoas e vejam o que é que as pessoas disseram. Eu sou baiano e adorei a resposta que ela deu, que é muito bem humorada com uma resposta dos baianos de maneira geral. Tem tudo a ver com Ivete. A gente maceta Jesus, certo? No sentido alegórico, né? Porque ela não poderia fazer mais em realidade, apesar de que o sentido alegórico é a impressão do desejo, né? Que é todo carnaval e belo. Então eu gostei por isso. Por isso eu imprimi, né, a palavrinha e trouxe, né? Disse essa senhora aqui, certo? Ela com a imagem da Ivete e com a frase, certo? Então, se ela tivesse a oportunidade de crucificar Jesus novamente, ela o crucificaria e ela o crucifica, né, todos os dias, porque todos os dias ela peca, né, e ela peca desejando fazer isso, cometer o pecado. Vejam essa outra frase. Se amanhã fosse o apocalipse, eu iria me jogar assim selvagemente. E lembrando que todo mundo que já fez isso de maneira cultural, como Maria Andrade, como Margareth Menezes, da maneira mais bela e mais libertária e liberna possível. Então, o que esse pessoal busca não é liberdade, mas libertinagem. É a possibilidade de cometer o pecado sem ter o peso na consciência ou ser responsabilizada pelo pecado. E isso não acontecerá, nem aqui, nem no futuro, nem na vida eterna. Se o último dia de carnaval marcasse o fim da humanidade também, a dupla Brenda e Alesca Torquato iria aproveitar para um acerto de contas e, claro, curtir um bocado também. Com certeza que eu daria uma voadora no macho, assim, pelo menos para curar, sabe? Um hétero, branco, macho, escroto, assim, eu ia falar. É tu, aí eu ia escolher aleatoriamente, dar uma voadora, porque aí eu ia poder ser presa e ela diz um palavrão. Eu ia acabar com o estoque de frozen iogurte do mundo, beber até morrer, porque eu não ia ter ressaca amanhã. Imagina ela que não iria ter. Então esses foram alguns das frases de algumas pessoas que foram entrevistadas e foram trazidas nesta matéria. E isso aconteceria com muita gente, né? Diante da expectativa de que amanhã iria acabar tudo, muitas pessoas iriam chutar o pau da barraca, iriam se jogar nessa vida, né, de pecado, ao invés, né, de se arrepender dos seus pecados. E a maioria das pessoas pecam e pecam por prazer de pecar. E é justamente por isso que elas serão condenadas, né, e passarão sua eternidade no lago de fogo e enxofre, assim como diz o Apocalipse. E para terminar, eu vou colocar aqui o trecho final da última fala dela, né, e vocês colocam aí nos comentários o que é que vocês entenderam que ela disse.
para mim, né, foi uma referência, né, ao Deus que ela serve. Solta, DJ! Valeu, bode! Valeu, bode! Solta, DJ! Valeu, bode! Então, estamos encerrando esse vídeo. Não esqueçam, né, de curtir, né, compartilhar e se inscrever no canal. Se vocês puderem nos ajudar de alguma forma, vocês podem enviar qualquer quantia para fazer um Pix para esse e-mail aqui, ou o QR Code que vai aparecer mais à frente, ou comprar o nosso livreto, né, cujo link está na descrição desse vídeo. Agradecemos a todos pela audiência e que Deus os abençoe e os liberte e tenha misericórdia de nossas vidas. Amém.